Veja no ICL Notícias, segunda edição. Coach da destruição. Com mentiras, ofensas e promessas vazias, Pablo Marçal bagunça as eleições em São Paulo e o estrago reverberará em outras capitais. Salve-se quem puder! Sem chega a aguentar não, hein? A estratégia de Bolsonaro para não perder o trono de rei da extrema-direita para Marçal. Não tem experiência. Bullying midiático. As críticas dos líderes da Ucrânia e da Nicarágua ao presidente Lula. Te está arrastrando, Lula. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição está no ar. Estamos ao vivaço em mais uma terça-feira nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Mais um dia que a gente tem que respirar fundo e falar sobre este personagem da ultradireita, ultra-extrema-direita, mais à direita do que a extrema-direita, mais à extrema-direita do que a extrema-direita. Muito boa noite, queridos. Gabi, agora, um amigo meu que belo começo. Costumava dizer assim, só respirando fundo, né, gente? a direita de Gengis Khan. O cara tá à direita do Gengis Khan. Sabe o Gengis Khan, aquele que mata, né? O cara tá à direita do Gengis Khan, é mais ou menos isso aí. Por aí. Também não aguentamos mais, gente, né? Porque muitas vezes a gente recebe o público mensagem tá no chat. A gente também não aguenta mais, mas a gente precisa entender o perigo que a gente está E é um fato concreto, né? Chico, Gabi, boa noite a todas e todos, né? Boa noite, boa noite. Ontem eu não participei, estava com uma questãozinha de saúde, essa virada de tempo. Estamos, né, Rodrigo? Né? Mas estou aqui de volta, acompanhei de perto aqui o programa de casa, mas o tempo todo. E o nosso público fica, muitas vezes, reclamando. Vocês estão falando demais do Pablo Marçal. Gente, o Brasil está falando do Pablo Marçal. Ele é um fenômeno, ele mexeu realmente com o bolsonarismo. Ele tem influenciado até em outras cidades. Eu falava com 2 colegas no Rio de Janeiro que diziam isso. Fala-se mais do Pablo Marçal no Rio do que de vários candidatos no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou retomar esse tema. Não, no Brasil inteiro, né? Desculpa eu, querido. No Brasil inteiro. Porque é um fenômeno eleitoral, porque ele é, em matéria de desgraça, ele é um pós-Bolsonaro, pode tomar, inclusive, o trono do ex-capitão. Do criador, né? Porque Bolsonaro já era o fim do mundo, né? Já era negacionista, violento, genocida, vamos falando a palavra real. Aí vem um cara que consegue ser pior do que o Bolsonaro. Um ladrão de banco. Ladrão de banco que se estabelece dentro de uma eleição com chances. Parte da população de São Paulo referendando um cara que batia a carteira de velhinhos. Naquele golpe que a pessoa mais ingênua, lidando com a internet, começando a lidar com a internet, entrava no e-mail e ele capturava. Ele chama no telefonema, o verbo é capturar. Capturava o ingênuo ou a ingênua idosa para ser roubado. Era a missão dele. Condenado. Pegou algumas semanas de cadeia, mas ele delata, ele entrega, ele X9, ele é um X9 também, ele entrega os amigos da corja dele, e o quê? Se consagra na eleição de São Paulo. Acorda, São Paulo! Pô. Não só São Paulo, né, Chico? Muito importante isso que você fala, mas também ele está mobilizando a extrema-direita em todo o Brasil, né, em outras capitais, em outros estados. Rodrigo também falou sobre isso. Tanto isso é verdade que a família Bolsonaro também resolveu interromper os ataques ao Pablo Marçal. Eles estavam brigando, semana passada a gente relatou isso aqui no programa. E agora o Jair Bolsonaro já resolveu dificultar a vida até do candidato dele em São Paulo, que é o prefeito Ricardo Nunes. O Guilherme Amado apurou essa história, vai vir aqui contar pra gente. E a gente vai falar sobre tudo isso também, as ligações que agora o Pablo Marçal está tentando desfazer ali
do partido, né, da campanha dele de envolvimento com o PCC, está nessa empreitada agora, e os outros candidatos, principalmente a Tabata Amaral, está batendo muito nessa tecla, né, Rodrigo? Exatamente. Eu queria começar por aí, Gabi, Chico, todas e todos que nos acompanham. O Pablo Marçal virou um tema nacional realmente. Eu falava hoje com duas pessoas do Rio de Janeiro e diziam assim, olha, no Rio de Janeiro, a eleição de São Paulo está tirando o foco até das pessoas fazerem campanha, o debate, tanto na esquerda como na direita, Gabi. O Ramagem, que é o candidato bolsonarista no Rio de Janeiro, está com 7%, 8%, está com dificuldade de se alavancar nas redes, porque a extrema-direita está mais preocupada em debater se em São Paulo vai apoiar o Nunes ou o Pablo Marçal. O próprio Carlos Bolsonaro, Carluxo, é vereador, é candidato no Rio de Janeiro. Só que ele está gastando a energia dele brigando com o candidato de São Paulo, com o Marçal. E o Ramagem está lá abandonado. Parece aquele sujeito esquecido no final da festa na mesa do bar, né? O Ramagem. Então, no Rio de Janeiro, a direita, meio que abandonada, e muita gente de esquerda também. Eu conversava com uma pessoa conhecida e me dizia justamente isso, que está com dificuldade de engatar as campanhas, porque o debate nas redes, por exemplo, se faz muito mais de temas de São Paulo, do Pablo Marçal, do que dos temas do Rio de Janeiro. Quem agradece no Rio é o Eduardo Paes, né? Porque como o Ramagem parece que não vai ter apoio, não vai conseguir se alavancar, Eduardo Paes está com mais de 50% e pode ganhar a eleição já no primeiro turno, né? Então é uma... Até para a gente falar um pouco das outras campanhas, não ficar só batendo em São Paulo, São Paulo. Rio de Janeiro, o quadro é esse. Eduardo Paes, com apoio do Lula, pode ganhar no primeiro turno. O Ramagem está comendo poeira. No Rio de Janeiro, em Niterói também, o Rodrigo Neves, que é um candidato de centro-esquerda do PDT, com apoio do Lula, deve ganhar a eleição. Então, no estado do Rio, o Bolsonaro vai mal, né? E a campanha acaba sendo dominada pela eleição de São Paulo. Bom, o interesse em São Paulo, saindo um pouquinho do Rio de Janeiro e voltando para São Paulo, o interesse em São Paulo é grande também, Gabi e Chico, porque é das poucas capitais onde há uma disputa muito acirrada. Muito acirrada. Você tem hoje 3 candidatos em empate técnico, segundo o Datafolha, em primeiro lugar. Então, tem a questão da extrema-direita, do fenômeno do Marçal, Boulos, saber se o Boulos, como é que vai ser o apoio do Lula, tem um candidato que é o Centrão, o Nunes, com apoio do Bolsonaro, todo mundo disputando o primeiro lugar. Então, São Paulo chama atenção também por causa disso. Até porque outras capitais, assim como o Rio de Janeiro, têm uma eleição praticamente decidida. Um dado curioso. Saiu a pesquisa Quest. Então a gente vai um pouquinho lá para o norte do Brasil. Macapá, capital do Amapá. Saiu uma pesquisa que parece da época do Saddam Hussein lá no Iraque. O candidato, o Dr. Furlan, do MDB, na pesquisa em Macapá, pesquisa da Quest, ele está com 91% das intenções de voto. Não é brincadeira, não. 91%. Segundo colocado, a Aline tem 2%. Está bem equilibrada a situação. Finalmente apareceu alguém para fazer páreo com o João Campos no Recife. Pois é. João Campos está com 75. 76 também. E justamente eu ia trazer esses 3 casos. Então, Macapá, 91% para o primeiro colocado. Recife, João Campos, do PSB, com apoio do Lula também, 76%, eleição praticamente decidida. Então você tem Rio de Janeiro, Macapá, Recife e outras, a eleição praticamente decidida. Salvador também, candidato em primeiríssimo lugar, disparado em primeiro. Então você tem várias capitais, dando uma passada aí pelo Brasil, onde a eleição parece decidida. E onde deve haver disputa mais ferrenha? Fortaleza, capital do Ceará. A última pesquisa Quest, olha o quadro do Ceará como é que está. Aí lembra um pouco São Paulo, né? Uma disputa com várias forças políticas, um embate. Capitão Wagner, do União Brasil, 31%. Esse é um ex-bolsonarista que está meio fora do bolsonarismo. Esse vem do motim, o motim da polícia cearense. Aquele que o Cid levou tiro. Um dos líderes do motim. É ex-bolsonarista, agora foge do Bolsonaro com medo de... Porque se for bolsonarista, não se elege lá. A gente sabe o passado dele. A gente sabe o passado. É do motim da polícia... lá do Ceará. Do Ceará. Então o quadro em Fortaleza, aqui sim tem disputa. Se Macapá, Rio, Recife não tem disputa praticamente, Fortaleza disputa ferrenha. Capitão Wagner, 31%. O Sarto, cirista,
Aqui é um dos poucos lugares onde o Ciro ainda tem força. Está em segundo lugar, é o atual prefeito com 22, e o Evandro Leitão, do PT, tem 14, e o candidato do PL, do Bolsonaro, também tem 14. Então, esses dois aqui podem crescer um pouco quando Bolsonaro e Lula se apresentarem como os padrinhos das candidaturas. No caso de Evandro Leitão, não é só o Lula que apoia, né? É também o governador, é o PT, é o Camilo Santana, ex-governador. Então, a tendência é o Evandro Leitão vir aqui para a disputa e entrar, né, fazendo... Eu tenho uma informação, o Camilo Santana vai tirar licença do Ministério da Educação para entrar de cabeça nessa eleição. Então, importante, pessoal, a gente está trazendo hoje um quadro mais nacionalizado das campanhas, para a gente ver como é que está. Outro local onde tem disputa acirrada, Porto Alegre. Vamos sair de Fortaleza e vamos lá para o sul do Brasil. Porto Alegre, olha só, último levantamento da Quest, hoje sai outra pesquisa, hoje, daqui a pouquinho, sai Quest lá em Porto Alegre. Eu estou com a Quest anterior, Gabi. Maria do Rosário em primeiro lugar do PT. Mas não deixa de ser impressionante, né, Rodrigo? Sebastião Melo ainda ter essa quantidade de apoio, né? Mas depois aí é o de tudo. antipetismo, Gabi. Eu acho assim, quem é anti-PT lá em Porto Alegre levanta a bandeira e vai disputar cabeça a cabeça. Ali é que nem Grêmio e Inter, né? Mas Maria do Rosário, 34, e o Sebastião Melo, 31 praticamente. A Juliana Brizola do PDT e o candidato do Partido Novo um pouco mais atrás. Então, Fortaleza, disputa acirrada. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, disputa acirrada. E São Paulo mesmo, né, que é a cidade que eu comecei falando. Para a gente ver o quadro, por que São Paulo também importa tanto? Pelo peso, né, pelo peso. Aqui se trava uma disputa por uma cidade de 12 milhões de habitantes e por ser uma disputa onde há tantas possibilidades em aberto, né? Um quadro bastante interessante em São Paulo para quem gosta de política e que se preocupa também com o que pode acontecer com o Brasil. Bom, falei hoje com gente no comitê do Boulos. Há preocupação. A informação é de que o Pablo Marçal, o crescimento dele não foi interrompido. Apesar, né, dos vídeos gravados, a Tabata gravou vídeo, o Boulos gravou vídeo, o próprio pessoal do Ricardo Nunes indo para cima do Marçal, mas a informação que eu tenho é de que não foi interrompido o crescimento do Pablo Marçal. E aí vem o debate, Chico, Gabi, que é o debate que está sendo feito no Brasil inteiro. Quem é que está acertando mesmo a mão para enfrentar esse personagem? É a Tabata Amaral, dizem alguns. De fato, ela fez um vídeo, fez mais de um, né? A equipe dela. 2 vídeos bastante interessantes. O Boulos devia seguir os passos da Tabata e fazer nessa mesma linha. Eu não concordo muito com essa avaliação, Chico. Eu queria até apresentar aqui, Gabi, a minha opinião sobre isso. A Tabata está em 4º ou 5º lugar, segundo as pesquisas. Cabe, tem espaço para ela fazer esse enfrentamento? Tem, está fazendo com competência. Para ela, está ok a estratégia. Mas o Boulos não é a Tabata. O Boulos estava em primeiro lugar, o Boulos tem o apoio do presidente da República e ele tem um perfil já considerado radical, né, muita gente na classe média, invasor e tal. Então, ele tem que fazer uma outra estratégia. Não pode ficar assim no desespero, mudando tudo. Surgiu o Marçal, agora tem que ir para cima, tem que gravar assim, assado. Fora isso, ele fez sim um ótimo vídeo essa semana. Eu queria rodar um pedacinho aqui. A gente tem limitações, não pode rodar trechos grandes por causa da lei eleitoral. Mas o Boulos fez um vídeo falando que o bolsonarismo tem 2 armas em São Paulo. Duas balas. Não é uma só, tem 2. Vamos ver um trechinho. A outra é Pablo Marçal. Aquele candidato que tem M na cabeça, que já foi preso por fazer parte de uma quadrilha de roubo a bancos. Escolher um dos dois é entregar São Paulo nas mãos de Bolsonaro e de tudo de ruim que vem com ele. Foi forte também esse vídeo. É forte. Fala assim, o Bolsonaro tem 2 armas. Uma é o Nunes, ele faz várias críticas. A outra é o Marçal, que tem M no nome, né? Votar para um desses dois é entregar São Paulo na mão do Bolsonaro. Então o Boulos tem que fazer a disputa ao mesmo tempo com os dois. A Tabata, me parece, pode se dar o luxo de fazer um enfrentamento só com o Marçal. Até me pergunto por que a Tabata não critica o Ricardo Nunes? Ela não bate no Ricardo Nunes. Até o momento ela não bate. Mas eu acho, ok, é estratégia de campanha. Ela mirou, ela quer entrar no jogo como a antagonista do Marçal. É isso, é assim a estratégia. O Boulos tem que jogar com as 2 possibilidades. O Boulos a memória hoje, a gente vive bombardeado de tanta informação por segundo, que a gente esquece até que o primeiro a dar a grande porrada no coach foi o Boulos no debate. A Band. Ao expor
a sentença de condenação dele. Isso tudo começa com o Guilherme Boulos no debate da Band. É porque agora a ansiedade, você fica mesmo naquela ansiedade, vamos deixar o coach passear e fica puxando o Boulos para essa guerra mais sanguinária. Mas é o Boulos que entrega para o país inteiro que esse cara foi condenado sim. Uhum. E o Marçal não cumpre a sua promessa, porque ele disse que se um dia alguém mostrasse que ele era condenado, ele deixaria a eleição. E não deixou. E não deixou. Então, muito bem lembrado, Chico. Agora, quer dizer que o Boulos está acertando o tempo todo? Não. Eu tenho a impressão que alguns filmes, enfim, adocicados demais para o quadro que a gente vive, né? Então tem que ter moderação, mas com firmeza. O Lula fez isso em 2022, Gabi. Campanha de frente ampla, mas com firmeza, porque está enfrentando do outro lado o bolsonarismo. Muita gente incomodada com aquela coisa só de coraçãozinho do bolo. Não é verdade que seja só coraçãozinho. Tem esse filme aqui que eu acabei de mostrar um trecho aqui. É forte, é debate, o Chico falou, trouxe a condenação, faz o enfrentamento. Então, o Boulos, por estar na frente, ter o apoio do Lula, ter uma estratégia traçada já há muito tempo, tem que ser mais cuidadoso na hora de se movimentar. Não pode ficar o sabor do vento. Muda tudo, agora vai para lá. Tem que acreditar na sua estratégia. Tem que acreditar e seguir esse rumo. Eu acho que está seguindo o rumo correto a médio prazo, com um ajuste aqui, outro ali, que tem que ser feito sempre. Sempre, né? Agora, já se fala abertamente em São Paulo, Gabi, na possibilidade realmente de um segundo turno, Marçal e Boulos. Já se fala abertamente. Aliás, não somos nós, nem o Boulos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi à Jovem Pan, à Rádio Jovem Pan, no estúdio, e perguntaram para ele sobre isso. A gente tem até aqui a postagem da Jovem Pan e tem até a arte resumindo o que falou o Tarcísio. A gente não pode rodar, mas o Tarcísio, um bolsonarista que apoia o Ricardo Nunes. E perguntaram para ele o que ele achava da campanha em São Paulo, o crescimento do Marçal. Vamos colocar aqui na tela? Nós temos aqui um trecho do Tarcísio de Freitas. Ó aqui, ó. Ó o que ele fala. O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos, diz o Tarcísio. O Marçal pode fazer com que o Boulos ganhe num segundo turno. Se a direita quer entregar a prefeitura nas mãos da esquerda, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal. Qual que é a leitura do Tarcísio? Pode sim o Marçal ir para o segundo turno, e se for para o Boulos, talvez seja um pouco melhor. Ele disse isso. Eu não leitura correta, leitura acertada. Correta. Objetiva, né? Assim, a gente também tem essa leitura, a campanha do Boulos também. E disse mais o Tarcísio, um repórter, o Fábio Piperno, até meu amigo, pergunta, ô governador, e se forem os dois, o senhor vota em quem? Vamos ver o que o Tarcísio falou? Nós temos aqui a transcrição. Pergunta assim, não, essa é... é isso mesmo, né? No segundo turno entre Boulos e Marçal, o senhor vota em quem? Tarcísio, não faz essa pergunta, não faz essa pergunta. O repórter, bom, o senhor poderia anular o voto? E o Tarcísio diz, sim, é um bom caminho. Então ele está dizendo que se for Marçal contra Boulos, ele prefere anular o voto. Ele disse também, sem citar o nome do Marçal, que é um perigo entregar São Paulo para alguém ligado ao crime organizado. Então, há um movimento forte contra o Marçal, porque na campanha do Nunes, e o Tarcísio reflete isso aqui nessas falas, já se fala abertamente na possibilidade, sim, do Marçal ir ao segundo turno contra o Boulos. E o Tarcísio, ele é inteligente, ele sabe, ele é o bolsonarista moderado. Então, ele ter um personagem como Marçal se destacando é ruim para ele também. É ruim, exatamente, Gabi. Agora você falou tudo. Porque Gabi, ele está com medo de ser atropelado pela direita. Exatamente. Você matou. O Pablo Marçal, ele aniquila qualquer ideia de bolsonarismo moderado para 2026. Ele vai fazer a aposta. Vai pro buraco. Aquela coisa que o menino da Folha, que é da Globo News agora também, o Joel Pinheiro apostou no bolsonarismo moderado, ele criou essa coisa, exaltou o bolsonarismo moderado, vai para as cucuias. Vai para a cucuia. Vai, adeus. O Tarcísio está defendendo a ele mesmo, porque ele sabe que se o Pablo, amigo do Escobar, no segundo turno, isso significa adeus para o bolsonarismo moderado. Então é importante essa leitura também. Uma parte da direita não quer o Marçal porque se sente atropelada pela presença dele. Um rápido exercício aqui. O que seria esse segundo turno Boulos versus Marçal em São Paulo? O que seria? O comitê do Boulos também se diz
que o Boulos teria um pouco mais de chance contra o Marçal. Por quê? Porque contra o Nunes vai vir aquela, não, o centro vai votar no Nunes, vão transformar o Boulos no radical, e aí fica mais difícil para ele. Se ele enfrentar o Marçal, o radical vira o Marçal. O extremista é o Marçal. O Boulos não é extremista, o Boulos é um democrata, de esquerda, mas um democrata. Então, se for Boulos versus Marçal, cria-se um cenário completamente diferente. Mas há um risco, hein, gente? Há um risco. Por quê? Nós vamos falar de uma eleição igual a de 2022, onde você tinha a barbárie e o extremismo contra a política e a civilização. O Lula transformou a eleição nisso. Política, civilização, frente ampla contra extremismo e barbárie, em 22. Deu certo, ganhou por pouco, mas deu certo. Mas pode virar 2018. 2018, você teve uma eleição em que era o antissistema, entre aspas, Bolsonaro, contra o candidato dos políticos, da corrupção, coitado do Haddad, né? Enfim, mas colaram isso nele. E aí o Bolsonaro veio como antissistema, mentiroso, era deputado a vida inteira, só viveu disso. Mas 2018 teve esse signo, né? É antipolítica contra o sistema. Total. Agora, o Marçal pode fazer por aí uma campanha. A campanha do antissistema. Aliás, já está fazendo, já conquistou esse espaço. O perigo é esse. A aposta do Lula é que isso não ganha. E o Lula falou sobre isso no fim de semana. Vamos rodar um trecho do presidente Lula falando, defendendo a política. Vamos ver. E estou vendo algumas pessoas dizerem, eu não sou da política, aquele não presta, aquele é ladrão, eu não sou da política, vote em mim que eu não sou da política, eu sou honesto. Eu quero votar no Boulos porque ele é da política, porque ele é da política. Porque ele tem partido, e quem tem partido tem compromisso. O que a gente pode construir de parceria, governo federal e governo municipal, na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, na área da habitação, a gente pode fazer a mais profícua parceria entre o poder federal, o poder municipal, para que o povo dessa cidade, que é a cidade mais rica do país, possa ser um povo também rico em qualidade de vida. Então, gente, a fala do Lula mostra que o Lula e o PT e a esquerda armaram o jogo para isso. Se tiver que enfrentar o Marçal, é a política, a responsabilidade, o jogo da moderação e da negociação do governo contra um aventureiro, alucinado, criminoso. Esse vai ser o jogo em São Paulo. Vai dar certo? Não sabemos. O Marçal vai tentar fazer o oposto. Vai falar assim, eu sou o antissistema, do outro lado estão todos os políticos, corruptos, criminosos. Vamos ver. O Lula, e o Lula tem muita experiência nisso, está fazendo a aposta que vai armar uma grande frente em torno do Boulos e pode sim enfrentar o Marçal se vier com esse discurso. Então é importante a gente observar que são duas estratégias completamente diferentes. Né? Que aí você vai ter na campanha do Boulos Geraldo Alckmin, com o PSB, que no momento está na campanha da Tabata. Você vai ter parte desse MDB que não foi para o Bolsonaro, assim, com facilidade. Você vai ter realmente a chance de formar uma frente ampla contra a não política, contra o caos. Contra o caos. É importante, o Lula vai no tom certeiro, esse é o tom de segundo turno. Exato. A gente precisa ver, né, Gabi, que em outros países, em outras eleições recentes, essa aposta do Lula deu certo, né? Estamos falando da Europa, né? França, todo mundo, vai ganhar a antipolítica, essa de extrema-direita que é antissistema. Não ganhou. A esquerda se reuniu e venceu. Na Inglaterra, a mesma coisa, na Espanha também. Agora, aqui na Argentina, com o país em crise, né, com hiperinflação, com os peronistas desgastados, deu certo. Um Milei da vida. O Pablo Marçal é uma aposta nisso, num programa Milei. Quase o Coringa. É o Coringa. Pior do que o Milei, né? Porque não tem proposta alguma. Nada. Ele não sabe nada sobre nada. É uma aposta, vai governar fazendo tráfico pago, que é aquela coisa de internet, publicando anúncio para o eleitor certo. Ele não tem ideia do que é a vida real. Não tem. Aí fala do negócio de um teleférico, um super teleférico. Eu vi um vídeo, um negócio alucinado, Gabi. Ele diz, eu vou fazer uma unificação de todas as comunidades, as favelas, para levar gastronomia. Olha, coisa de quem... Ele chama a favela de campo de concentração. Sabe? Então,
fala que a Tabata tem tempo para estudar as propostas porque não tem marido. Isso. Você acha, será que São Paulo quer votar nisso, Gabi? Porque na eleição de 2022, esse discurso perdeu em São Paulo. O bolsonarismo perdeu em São Paulo, na capital. Então, me parece que na capital o lastro não aponta muito para uma candidatura alucinada dessa. Vai dar trabalho, vai assustar, pode ganhar? Pode, sempre pode. Mas o Boulos, se não errar muito, tem tudo para, com o apoio do Lula e construindo uma frente ampla e tal, derrotar esse alucinado que se chama Pablo Marçal. Eu hoje falava com um amigo que deu uma frase muito boa. Ele é do Rio de Janeiro. Eu perguntei a ele, falou, estou assistindo daqui do Rio, porque ele apoia o Eduardo Paes. Ele falou, aqui está praticamente garantido. Eu estou preocupado aí com São Paulo. E ele falou, o Pablo Marçal, para mim, é um sintoma de que 2013 ainda não acabou. É muito boa essa frase. Certeira, certeira. O Pablo Marçal é um sintoma de que 2013 ainda não acabou. Em que sentido? Antipolítica. Foram para a rua, contra os partidos. Eu cobri 2013 na rua como repórter. Também. As pessoas diziam assim, fora partido, não pode, é proibido ter bandeira de partido. O nosso partido é o Brasil. Como se a política, os partidos, as organizações fossem horrorosas. Então, o hiperindividualismo. O Pablo Marçal é isso. É filhote desta lógica, que foi em parte derrotada em 2022, mas ela não morreu, né, Gabi? Ela continua por aí. Seu amigo foi certeiro, aí. Eu acho que foi certeiro. Pablo Marçal é um filho de 2013, desta lógica da antipolítica, aprofundada talvez na pandemia, no isolamento, no individualismo. Né? Cresceu o individualismo. As pessoas acham que é um mundo meio caótico, é cada um por si. E o Pablo Marçal é uma aposta nisso. A gente tem que apostar que a capital de São Paulo, que derrotou o Bolsonaro em 2022, vai dizer não para essa candidatura que não é só lamentável, mas é perigosa, tem traços criminosos e é antidemocrática, porque não respeita as regras democráticas. Gabi? Boa. É isso, gente. Essa análise eu acho importante, né, de quem é que representa o Pablo Marçal. Eu estava conversando também, já até comentei isso aqui, mas essa semana passada, né, finalzinho da semana passada, eu conversei com a Jordana Pereira, que é analista política, enfim, faz análise de pesquisa, e ela falou quem são essas pessoas que votam. Né? São os desalentados, é isso, é a pessoa que quer apostar num outsider porque ela está nesse momento de descrença na política, de descrença no sistema, nas instituições. Então, é justamente como é que você combate, né, um discurso de uma pessoa que chega dizendo que vai contra tudo isso que está posto, né? Porque a política é o errado, a política é a criminalização, né, da política, sendo que ele está está dentro do jogo, só que não está respeitando as regras do jogo, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai trazer aqui a partir de agora, né? À medida que ele está, por exemplo, atacando o Guilherme Boulos sem apresentar provas. Mas isso tem uma projeção muito grande. Porque muito grande. Daí até você chegar a pessoa, né, que está recebendo essa informação dizendo que, olha, isso daqui não tem prova, esses cortes já rolaram, já está na tia do WhatsApp, no tio do WhatsApp, no WhatsApp de todo mundo. Então é muito difícil, né, a desinformação. Esse é o problema de se trabalhar com a desinformação. E a normalização de um candidato desse. Deu entrevista ontem na Globo News e depois os colunistas da Globo foram chamados para avaliar a entrevista. E 3 ou 4 deram uma nota normal. Assim, o Marçal tem nota 3, 4 para ele, é normal. Avaliando dentro de um cenário... Normalidade. De normalidade. Perigosíssimo isso. E não é, né? E aí eu explico por que não é normal. Não é normal porque, por exemplo, numa pergunta lá, fala do tempo da prisão dele, etc., ele responde com, e o Lula que roubou 1 trilhão. Olha a resposta. É uma resposta totalmente chutada, mas pega no eleitor dele. Não tem uma contrapartida, não tem nenhum jornalista para responder que aquilo não bate com a realidade. Não tem uma checagem ao vivo para dizer, você mentiu, que seria importante. Eu creio que tem muita gente que acha que o jornalista deve ser mais enérgico e partir para a porrada. Não é isso. Não é isso. Acho que a gente não tem a obrigação disso. Mas uma checagem ao vivo, dizer, o senhor mentiu, não corresponde com... Agora a gente tem, né? Pela primeira vez no Roda Viva, só que foi com o Guilherme Boulos. Teve checagem justo com o Guilherme Boulos. Claro, né?
Não, com o Boulos leva um elenco. Mas é importante que isso seja vai feito. apertar o Boulos, que vai apertar o Boulos. É importante que isso seja feito com o Pablo Marçal. Importantíssimo. Todos os candidatos. E diz, não, candidato, o senhor está mentindo, não procede. Vou criar 2 milhões. Gente, 2 milhões é o que se cria de emprego no Brasil, sabe, num período longo. Então, o senhor está mentindo. Você está vendendo, igual vendendo seus cursos. Que é a mesma clientela que acredita nos cursos dele, acredita nas bobagens que ele está falando. Se não tem checagem ao vivo, mas dá tempo fazer tudo isso. Eu acho que é um fenômeno eleitoral que deu a largada com muita antecedência. Tem mais de um mês de campanha. Nem começou a televisão ainda. Nem começou a TV. Então, tem tempo para se combater esse tipo de anomalia. Se sai ali uma semana antes da eleição, se explode, aí não, aí adeus. Essa que é a questão, né? Tem muito tempo para... Ainda temos o Nunes com a máquina, que é muito importante, né? Decisivo muitas vezes nesses casos. E ainda temos o Guilherme Boulos, que vinha se destacando até agora, pelo menos nas pesquisas eleitorais, está ali empatado tecnicamente os 3. Exato. E acho que tem um tempo, e eu acho, inclusive, que esse vídeo é muito sintomático. Esse vídeo ali das balas, do M do Marçal, mostra que justamente entenderam a ameaça. A gravidade. É um ótimo vídeo e também é um vídeo estrategicamente muito interessante, porque não larga a mão do Ricardo Nunes. Gente, o Ricardo Nunes, ele formou um time para a eleição, que talvez não tenha conseguido alguma conquista eleitoral ainda, mas ele está com os principais cabos eleitorais da periferia de São Paulo, estão no time do Ricardo Nunes. Inclusive, parte de cabos eleitorais de um segmento do PT em São Paulo. Sabe? Então, no fundão da Zona Sul, por exemplo. Então, não é uma candidatura morta, é uma candidatura que o Boulos tem que citar como uma candidatura ali do extrato bolsonarista. Então, só para lembrar, Chico, você está falando desse vídeo que nós mostramos aqui no comecinho do programa, para quem pegou agora, esse vídeo que está agora aqui na nossa tela. Esse vídeo, gente, é do Boulos, é da campanha do Boulos. Não podemos rodar com áudio, não podemos rodar um trecho maior, porque é um material de campanha. E ele fala dos dois, que são 2 armas que o Bolsonaro tem apontadas contra a população de São Paulo. Uma se chama Ricardo Nunes, a outra se chama Pablo Marçal, Gabi. E tem tudo a ver com o que ele falou ontem no Roda Viva, acho importante a gente trazer aqui também, porque ontem ele, inclusive, acho que, de maneira geral, a postura do Guilherme Boulos foi muito bem, inclusive até as checagens que estavam fazendo ali em tempo real. Ele acertou quase tudo. Ele acertou praticamente tudo ali. Mas ele continuou mantendo esse tom da campanha contra o Ricardo Nunes e contra o Pablo Marçal, como a gente viu no vídeo que estava aí na tela agora. E aí, em determinado momento, ele foi questionado pelos jornalistas se ele não tá normalizando o Marçal ao comparar com o Ricardo Nunes. E ele deu uma resposta que eu acho que é muito boa para a gente trazer aqui. Vou abrir aspas, então, para o Boulos ontem no programa do Roda Viva. Ele disse o seguinte: eles têm perfis diferentes e trajetórias diferentes. O que não se pode também é normalizar o Ricardo Nunes. O Marçal inventou fake news e faz de um jeito mais histriônico, mais agressivo e mais violento. Mas o Ricardo Nunes, outro dia, deu uma entrevista em que, numa única frase, disse que eu era do Hamas, do Comando Vermelho e tomava a casa dos outros. Isso é fake news também, não podemos normalizar esse tipo de coisa, fecha aspas. Eu acho importante essa fala, porque vai ao encontro disso que a gente está conversando aqui. Inclusive, o Boulos disse também que o Ricardo Nunes já disse que o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe e que o Bolsonaro acertou durante a pandemia. Eu senti... foi uma pergunta feita por uma jornalista que trabalha no UOL, é a pergunta da Raquel Landim, não é isso? Ela perguntou como assim, me pareceu até quase que defendendo o Ricardo Nunes. Como, Boulos, você está igualando os dois? Querendo dizer, o Nunes é um moderado, né? E o Boulos respondeu corretamente, Gabi, porque ele também não fingiu que os dois são a mesma coisa, porque não são. Não são a mesma coisa, essa é a verdade. O que ele disse não se pode normalizar. Isso, os dois são... É o que diz o vídeo que a gente mostrou agora. Os dois são 2 braços do bolsonarismo hoje em São Paulo. Ricardo Nunes podia não ser. Ele podia escolher não ser o candidato do Bolsonaro. Mas ele
é um braço do bolsonarismo. Então a resposta do Boulos foi muito boa, ele acertou muito no tom e acho que esse vídeo de campanha também acerta no tom. Para quem estava dizendo, só a Tabata está enfrentando o Marçal. A questão não é só enfrentar o Marçal, é enfrentar a extrema-direita como um todo. E acho que o Boulos, não só no vídeo, como nessa entrevista de ontem, acertou muito no tom, Gabi. E também ele falou sobre um secretário negacionista que o Ricardo Nunes teve, quer dizer, um produto do bolsonarismo, né? Ele teve um secretário, o Nunes, de Mudanças Climáticas, negacionista do aquecimento global, o Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Então, foi uma das coisas ali que o Boulos ressaltou também, quando ele estava elencando quais eram os pontos que ligavam diretamente, para além, né, do apoio oficial do Bolsonaro ao Nunes, também mostrando que o Nunes é um bolsonarista, cada um ali com as suas particularidades. Vou chamar aqui o Guilherme Amado, que já está com a gente para falar a respeito disso. Oi, Gui, boa noite para você, querido. Olá, Gabi. Olá, Rodrigo. Olá, Chico. Olá, toda a nossa audiência. Bom, Guilherme. Gui, eu quero aproveitar e trazer aqui algumas apurações que você fez a respeito do Pablo Marçal. Uma delas é muito interessante, a gente está repercutindo a eleição aqui em São Paulo, agora com o Guilherme Amado, trazendo uma apuração, e está, como a gente já falou muito aqui, com uma característica muito nacional. Hoje, o que o Guilherme Amado trouxe na coluna dele foi uma atrapalhada do Pablo Marçal, e aí eu vou explicar por quê, né? Ele tinha prometido, Marçal, talvez vocês até se lembrem dessa história, ele tinha prometido, lá numa entrevista para a Jovem Pan, que ele ia dar $1 milhão para quem encontrasse algum processo judicial movido por ele, pelo próprio Marçal. E aí, gente, as pessoas encontraram 19 processos movidos pelo Pablo Marçal, e tem gente brigando na justiça, inclusive, para receber esse dinheiro. O cara é isso, pronto. O cara que estão votando, estão querendo eleger para a Prefeitura de São Paulo, é esse tipo de cara. Isso. O que ele alegou nessa entrevista aí para a Jovem Pan? É que ele nunca tinha processado ninguém, porque ele prosperava tanto, gente, que ele não precisava ficar olhando para o lado. Foi isso que ele argumentou. E aí agora, o que ele está argumentando nos tribunais, que eu achei muito curioso também, para dizer o mínimo. Ele diz que essa afirmação tinha sido feita num contexto informal, entretenimento. Aí ele diz, ele até reconheceu que ele tentou impor segredo de justiça sobre esse caso para evitar, abre aspas, perda de confiança do público, fecha aspas. Quer dizer, uma afirmação num contexto informal, né, Guilherme Amado? Tudo bem, então eu posso falar o que eu quero, vou em rede nacional, ou então, enfim, vou num lugar, né? No botequim, tô falando do TV fechada, mas tudo bem. Vou aí em qualquer... nesse caso da Jovem Pan é até aberto no YouTube, né? Então, assim, muita gente tem acesso. Mas eu vou lá, eu falo o que eu quero, e aí depois eu digo, não, gente, imagina, era um contexto informal, né? Então, tudo bem. Eu achei engraçado também a postura das pessoas de irem procurar, né, o que é natural, né, até aí tudo bem, mas aí encontrarem e processarem ele, né, quero meu $1 milhão, né? Ele não pagou e as pessoas processaram, genial, assim. Se todo político tivesse esse problema, né, da promessa que faz o sujeito se processar, né, o cidadão processar, eles têm alguns problemas. E o Marçal mais ainda, porque a agência pública, eu recebi agora há pouco uma newsletter da agência pública, que, sem dar voltas, chama o Marçal de vigarista na newsletter. Assim, é isso, no título. Como lidar com um vigarista como o Pablo Marçal. É um vigarista digital, eu acho que é o termo que eles usam. Sim. É isso, ele é um vigarista digital no sentido dessa pequena... Teve algumas interrupções aqui, né? Tá picotando um pouquinho, Gui. Se você puder só retomar a sua fala, a gente não tá conseguindo te ouvir aqui. O áudio. Estabilizou. A imagem tá boa, mas o áudio deu uma picotada. É isso. Tá falando do vigarista digital, você pode retomar daí, né? Vamos lá. Exatamente. Vamos ver se agora tá melhor. Agora sim. A ideia de um vigarista é o da pequena trapaça. É isso. É a pessoa que vive da pequena trapaça. Isso é uma pequena trapaça. É isso. O Gui, tem uma outra questão a respeito disso, né? A gente até falou já no começo, na abertura do programa, ontem também a gente comentou,
que os Bolsonaro, né, toda a família Bolsonaro, decidiu interromper os ataques ao Pablo Marçal. Isso é muito sintomático, né? E o Guilherme Amado ele fez uma apuração também a respeito disso, de que o Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, resolveu dificultar também a vida do próprio candidato que ele apoia, o Ricardo Nunes, em São Paulo. Então, ele não tem nem data ainda para gravar um vídeo para a campanha, a reeleição do Ricardo Nunes, que hoje é o prefeito de São Paulo, e está alegando que ele se sente desprestigiado. Como assim? Desprestigiado por quê? O que você apurou a respeito disso, Gui? Desprestigiado, Gabi, porque ele não enxerga na postura do Nunes o que ele considera que seria o adequado, né? Uma pessoa da campanha me falou isso, de um liderado lidando com um líder. E o Nunes não age como um liderado pelo Bolsonaro, né? Não como o Tarcísio, por exemplo, fez ao longo da campanha de governador. O Ricardo Nunes ele tenta preservar até agora, porque se o Marçal continuar do jeito que está, eu não sei quanto tempo o Ricardo Nunes vai conseguir essa postura, não. O Ricardo Nunes tenta manter uma relação com o Bolsonaro de proximidade, de mostrar que é um cara dele e tal, mas não como um sujeito teleguiado pelo Bolsonaro. Até porque ele precisa evitar a rejeição que o Bolsonaro tem em São Paulo, na cidade de São Paulo. Se ele for carimbado como um candidato bolsonarista, isso pode ser problemático para ele. Então, por isso que ele faz esse jogo cair lá. E isso irritou o Bolsonaro. O Bolsonaro queria alguém que o prestigiasse, que o adulasse, né, que tivesse uma postura de veneração, que não é o que o Ricardo Nunes até agora vem tendo. E também não é uma postura que o Marçal vem tendo até o momento. Então, o cenário não está muito fácil também, né? Não, a vida não está fácil para o Jair. Não, mas o vice, o coronel Melo Araújo, ele continua muito fiel, pelo menos o vice é fiel ao Ricardo Nunes. Ele tem batido, ele não tem muita expressão, nem em rede, nem na vida real. Vamos falar a verdade da parada. Mas ele tem batido. Eu fui checar o mundo do coronel Melo Araújo, que é um velho coronel da Rota, e que foi da CEAGESP, aqui na gestão Bolsonaro. Ele bate pesado no coach, ele bate pesado. Ele diz que tem experiência de combate ao crime organizado. Pelo menos o vice, que é peça-chave do Bolsonaro na atual prefeitura, tá indo para porrada no Pablo Marçal. O vice, sim. O vice tá fiel, pelo menos. E eu queria só trazer para o Guilherme, no começo do programa a gente falou rapidamente sobre isso, Guilherme. Outro personagem importante nesse arranjo aí, nessa disputa, é o Tarcísio, né? O governador de São Paulo. Ele deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, dizendo que, enfim, acha um perigo a candidatura do Marçal, tentou alertar os eleitores de direita, olha, é um perigo também, porque o Marçal pode ser mais facilmente derrotado pelos Boulos num segundo turno, disse o Tarcísio. E a Gabi levantou um tema aqui que eu achei bem interessante também, que bom, tem isso, mas tem o Tarcísio com medo, né, Guilherme? Porque se o Marçal vira um personagem importante, o Tarcísio deixa de ser o primeiríssimo na fila dos possíveis substitutos do Jair Bolsonaro. Como é que você enxerga o papel do Tarcísio? Porque o Bolsonaro não grava, mas o Tarcísio está tomando mais à frente, foi até para a rua já, criticou o Marçal, foi até a rádio Jovem Pan para criticar o Marçal também. O que você acha desse personagem aí nessa disputa? Exatamente. Na semana passada, naquela reunião de governadores da direita com o Ciro Nogueira, o Tarcísio, naquela conversa, ele cobrou diretamente o Flávio Bolsonaro na frente de todo mundo, dizendo que a família Bolsonaro tinha que mudar de postura em relação ao Ricardo Nunes e em relação ao Marçal. Que do jeito que estava, ia dar um problema grande. Isso teve uma razão, que é essa que você está identificando aí, Rodrigo. Se depender do tamanho que o Marçal ganha, eu te digo mais, o Marçal não é um problema só na fila de presidenciáveis do bolsonarismo, ele é um problema para o Tarcísio em São Paulo. Em São Paulo. Vamos lembrar que o João Dória se elege em 2018 aderindo ao Bolsonaro, é claro que não tinha uma relação orgânica com o Bolsonaro como o Tarcísio
tem, né? Claro que não. Mas ele, em 2022, ele não conseguiu se candidatar à reeleição como governador de São Paulo. Ele foi defenestrado ali porque foi ejetado completamente aí não só pelo bolsonarismo, como por várias outras forças políticas. Ninguém sabe o tamanho que o Marçal vai ganhar. Se o Marçal ganha essa prefeitura, o que ele vai ser na política de São Paulo? Qual vai ser o tamanho que ele vai ganhar? Com certeza ele é um problema para o Eduardo Bolsonaro também, para a eleição do Eduardo Bolsonaro para o Senado em 2026, que é uma candidatura natural do Marçal se ele perder essa eleição para prefeito. Ele provavelmente vai ser candidato ao Senado em 2026 e vai dar muito, muito trabalho ao Eduardo Bolsonaro. É isso, acho importante a gente trazer essa discussão à baila também, porque hoje, né, é o bolsonarista de garfo e faca, é o que se apresenta como o bolsonarista moderado. Ontem também a gente teve, ao mesmo tempo que estava acontecendo ali a entrevista do Boulos no Roda Viva, o Pablo Marçal estava conversando com a Globo News, né? E aí chamou atenção a oratória dele, a argumentação para ele tentar se desassociar dessas acusações de envolvimento do partido dele com o PCC, né? E aí, nessa entrevista, ele alegou que ele entrou de última hora no PRTB e que ele pode deixar a legenda também depois de ser eleito. Então, assim, eu não sei nem como é que isso está repercutindo internamente, não sei se o Guilherme Amado já tem informação sobre isso também, só que ele reconheceu que o presidente do partido, o Leonardo Avalanche, né, ele deveria se afastar do cargo. Esse nome é demais. Para responder... Avalanche, é muito bom, né? Para responder a essas denúncias que vão da confissão de parceria com o PCC, também a ameaça de morte, né, a vice-presidente lá do partido. Então, em determinado momento, até dessa entrevista, o Marçal, ele ainda falando dessas investigações contra o PRTB, ele colocou na argumentação dele, na verdade, a condenação do Lula e falou que o PT roubou 1 trilhão dos brasileiros. 1 trilhão? Ou seja, ele usou aquele velho argumento, né, e o PT, hein? Não, mas espera aí, e o PT, que foi para totalmente tentar desassociar não só, né, a imagem dele, mas ele tentar colocar uma outra discussão ali na roda e apagar o que estava sendo discutido. Mas Gabi, Guilherme, Chico, apesar disso, dessa estranheza, eu achei que ele se saiu bem na Globo News. Sim. No estilo dele. Não sei se o Guilherme acompanhou, eu acompanhei, estava vendo aqui o N2 e acompanhei um trecho também. Eu achei que ele se saiu bem, porque ele não se intimidou em nenhum momento. E os jornalistas da Globo News estavam preparados, fizeram perguntas assim de quem estudou os casos, sobre o crime, envolvimento com o crime, mas ele não se aperta. Envolvimento com o crime, mas o Lula também foi condenado e é presidente da República. Então, tanto faz. Né? Então, ele não se apertou em nenhuma, Chico. E jogava de volta, foi para cima de volta dos jornalistas. Né? Não, ele rebatia. É porque se você é franco atirador ao ponto de não ter obrigação nenhuma com a verdade, fica muito fácil você ir em qualquer lugar, né? Uhum. Por isso que eu acho que tem que ter uma checagem imediata. Lula roubou 1 trilhão. Não, Lula foi perdoado pelo STF. Lula não concorreu à presidência. Então, ou você tem uma resposta muito imediata, ou o cara reina. Tem que fazer a checagem. Acho que com um cara perigoso desse, que compromisso zero com qualquer verdade. Uhum. Se é alguém da política, ninguém vai arriscar nesse tom que o cara arrisca. Ele é um aventureiro, então ele chuta o que der. Ele chuta. Ele disse que vai colocar um teleférico que vai resolver o problema de transporte de São Paulo. Ou seja, é como se vai eliminar a 9 de julho, vai eliminar a Paulista, vai ser o teleférico. Eu me lembro do Pita, que falava do fura-fila, ele nunca fez, né, fura-fila. E assim, só que é um fura-fila multiplicado por 1000. Então, se você não tem obrigação com nada, você não tem obrigação com nada. Nada. Você não precisa falar do que precisa um prefeito de São Paulo, que é dramático governar São Paulo, não precisa falar que conhece a Avenida Sapopemba, não precisa de nada. Ele acabou de chegar de Goiás e faz propostas totalmente malucas. E se tudo isso passa e é engolido, fica fácil você responder. Até porque o interesse dele não é esse, né? Eu queria ouvir o Guilherme Amado também, que você assistiu a entrevista, o que você achou, né, até do desempenho dele, como é que ele está respondendo a essas questões todas.
Acho que uma discussão que tem sido muito levantada, e a gente até vai ouvir aqui uma especialista a respeito disso, sobre o quanto a campanha do Marçal vai ter que responder a diversas questões na justiça e o que isso pode implicar. Mas, a princípio, como é que ele tem saído na tua avaliação sobre essas acusações que eu acho que é, talvez, a que mais preocupa ali a campanha dele no momento, né? Eu acho que ele tem usado uma estratégia diversionista que funciona muito. Pode não funcionar com o jornalista, mas funciona com o telespectador. E eu percebi uma evolução dele em relação ao modo Jair Bolsonaro. Vocês lembram do primeiro Roda Viva? Não sei se foi o primeiro Roda Viva da vida do Bolsonaro, mas um Roda Viva que o Bolsonaro foi em 2018 e que os jornalistas, no conjunto, eles foram mal, assim. Eles não conseguiram lidar com o Bolsonaro. Era uma coisa nova e pegou os jornalistas desprevenidos. O Bolsonaro foi agressivo. Agressivo. Voltou a ter interrupções aqui, né? Desculpa, Gui, você estava falando aqui da postura do Bolsonaro no Roda Viva, a gente teve uma interrupção no seu áudio, se você puder voltar só um pouquinho. Então, beleza. Agora, não, a gente não está conseguindo entender o Guilherme Amado, né, gente? Acho que a conexão deu uma... Tinha dado uma estabilizada, né? Mas agora a gente... É a fumaça em Brasília. É a fumaça em Brasília. Vamos lá, Gui, acho que agora vai, hein? Ou não? Não foi. Não foi. Acho que agora vai, não foi. Mas falando em Roda... Acho que vai, não foi. Hoje sim, hoje não. Falando em Roda Viva, o nosso colega, o André, traz aqui uma informação. A gente falava que o Roda Viva com o Boulos teve checagem, porque com o Marçal não tem checagem na Globo News. O Roda Viva teve checagem justo com o Boulos. A informação aqui da nossa equipe é de que com a Tabata já havia existido esse esquema de checagem. Então, para a gente ser justo com os colegas, com o Roda Viva e com o esquema de edição do programa, com a Tabata já houve checagem e com o Boulos também. Vamos ver se vão fazer checagem quando forem os outros, o Nunes e o Marçal lá. É um avanço, né? Um avanço, eu acho. Avanço tem que ser feito, como as regras de um debate. Não pode ficar lá no tempo que debatia Dr. Ulisses, Mário Covas, Brizola, sabe? Tem que mudar. Não pode ficar nos anos 50 em 89, como os primeiros debates. Sim. A regra, eu não posso chegar num debate e dizer, quando me perguntarem um plano sobre a Avenida Águas Espraiadas, que é uma avenida grande aqui de São Paulo, sobre uma obra, sobre o orçamento de São Paulo, eu não posso responder, depois do programa eu respondo nas minhas redes. E depois ocupar o tempo em atacar o Boulos o tempo todo, ou a Tabata, seja quem for. Você teria, na minha opinião, a obrigação de responder o tema. Senão, você não tem direito àquela fala durante aquele período. Se você não tem o que falar sobre a cidade de São Paulo em 2 minutos, você não é capaz de governar São Paulo. Então, você não pode responder naquele bloco. Porque dizer, vou responder depois em casa... Igual vai fazer um concurso e responde em casa depois. É mais ou menos isso. Professor, eu vou levar a prova para responder em casa, tá bom? Candidato, o debate é feito para isso. Para testar o candidato, o conhecimento dele sobre a cidade e ele responder ali na hora. Se ele não vai responder sobre aquilo e vai aproveitar o tempo dele para falar fake news contra os adversários, ele perde o direito àquele tempo. Assim, correções mínimas nas regras do debate. Não pode permitir que um aventureiro chegue no debate e mande no debate, seja dono do debate. Agora, falando em correção de regras, Gabi, um personagem que andava meio distante e afastado da campanha aqui em São Paulo, trouxe também um tema, tem a ver com isso que o Chico estava falando, né? Tudo a ver, na verdade, a gente vai conversar sobre ele agora. Ele está meio apagado aí, né, das pesquisas eleitorais, também das redes sociais e tudo. Vou chamar a professora Amanda Cunha, especialista em direito eleitoral, para conversar com a gente. Professora, boa noite, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição.
Boa noite, obrigada, Gabriela. Olá, Rodrigo. Olá, Tudo Chico. bem, boa noite. Prazer e uma alegria enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professor. Amanda, eu aproveito justamente para chamar, né, o José Luiz da Atena, ele chamou a atenção, fez um questionamento sobre o Pablo Marçal, que gera uma reflexão importante aqui, acho que a professora pode nos ajudar a entender também, porque ele deu uma entrevista coletiva e lembrou que ele, da Atena, teve que deixar a televisão para concorrer a prefeito, né? Enquanto o Pablo Marçal, ele continua se beneficiando das redes sociais dele, né? Que é um meio de comunicação que ele está utilizando e um meio de comunicação que chega a muita gente. Vamos primeiro, então, assistir esse vídeo, na sequência a gente volta a falar com a professora. Vamos lá. Tem que deixar o meu trabalho, que é comunicação, e deixo a campanha. Por que o Pablo Marçal, que trabalha com comunicação também, comunicação na internet, que diz que virou o Trump, ganhou bilhões com o trabalho dele, pode continuar com o trabalho dele na internet, e hoje a internet é um veículo de comunicação importantíssimo. Por que ele pode e a gente tem que se afastar? Isso tem que ser estudado pela lei eleitoral. Ele fez um questionamento importante, né, professora? E acho que a gente tem várias questões aí relacionadas à lei eleitoral que precisam realmente ser aperfeiçoadas, né? Fake news, enfim, a gente já vem mobilizando há bastante tempo essa discussão, inteligência artificial, e a gente está realmente atrasado. E a gente está num cenário, enfim, de redes sociais sendo utilizadas, o Pablo Marçal está mostrando isso, e não só ele, outros candidatos também já demonstraram, mas ele fortemente mobilizando pessoas no Brasil inteiro, não só em São Paulo, ou seja, vai além até de vislumbrar, né, a candidatura à Prefeitura de São Paulo, e sendo utilizado como um meio de comunicação. Então, acho uma discussão importante, acho que a sua experiência aqui, professora, pode nos ajudar a entender se a gente consegue também fazer esse aprimoramento o quanto antes, né? Então, existe uma diferença grande entre a internet e rádio e televisão. O rádio e a televisão são concessões de serviço público, então é dinheiro público que está envolvido. Então, realmente, o dever de afastamento, o dever de imparcialidade é um pouco mais rigoroso para esses meios tradicionais de comunicação. E veja, Pablo Marçal e demais pessoas que trabalham na internet tem as suas restrições, mas como é um âmbito privado de comunicação, não é tão rígido como rádio e televisão. É a mesma coisa hoje com relação, assim, similar aos jornais impressos. Os jornais impressos têm mais liberdade para fazer propaganda eleitoral do que rádio e televisão. Então, tem essa diferença. Ainda que a gente realmente tenha que regulamentar melhor, né, essa ideia das redes sociais, da propaganda nas redes sociais, realmente não dá para equiparar, né, realmente a questão, né, de ser em concessões de serviço público, de ser dinheiro público indiretamente, e a questão privada, que são as redes sociais. Ainda que elas tenham muito alcance, a regulamentação ela é diferente. Professora, não, eu entendo e foi muito bom a senhora trazer isso logo na primeira resposta, né? Claro, concessão pública. Só que são concessões públicas, evidentemente, operadas por empresas privadas, né? Então, o da Atena trabalha lá na Band, mas ele é obrigado, por lei, a se afastar se quiser concorrer. E outros, né? O Celso Russomano, quando era repórter e se candidatava, tinha que se afastar. Ok, são diferentes, uma é do âmbito privado, a internet, né? A outra é do âmbito de concessão pública, mas parte do debate público é feito através das redes sociais e da internet. Então, me parece que tem que haver uma regulamentação sobre isso. As próximas leis eleitorais teriam que criar algum tipo de regra. Pode, então, o sujeito que tem 5 milhões de seguidores pegar essas redes e jogar para a campanha dele? Pode tudo? Não pode. Tanto que o Marçal está sendo agora julgado por desrespeitar algumas das regras já existentes para a internet. Até porque, Rodrigo, desculpa de interromper, mas hoje os jovens se informam por esses cortes. Por esses cortes, por esses meios. Já tem um público que nem assiste mais o debate em televisão, é só assim, né? Então, eu acho que, mesmo não sendo concessão pública, deveria haver uma regulação pública, já que o debate político passa pelas redes, não é isso, Chico? Exatamente. Eu acho que eu seria mais até democrático. Eu deixaria também o da Atena fazendo o programa dele. Então libera para todo mundo. Porque questão eu estou comunicando,
um comunicador, a concessão é pública, a emissora é privada. No entendimento, já que é mais difícil você proibir o profissional de comunicação da internet se afastar do seu meio, que é onde ele ganha a vida, eu liberaria para todo mundo. Eu acho que não faz mais sentido você proibir para o comunicador do rádio lá do interior e deixar o adversário dele ali na esquina com o computadorzinho mandando bala. Pois é, isso desequilibra demais as campanhas, né? No caso do Marçal, ainda tem o episódio de que ele paga para que as pessoas façam cortes, ele faz aquele campeonato de cortes, que a gente já mostrou aqui. Cortes são esses vídeos, né, que as pessoas recortam e jogam nas redes. Então, se você colocar bastante recorte, eu pago mais, né? Aí também é outro tipo de desequilíbrio na campanha. Enfim, a Justiça Eleitoral, em 2018, ficou inerte diante de todos os abusos que a gente viu. Em 2022, coibiu alguns tipos de abuso. Mas esse aqui é algo específico que o Datena levantou na entrevista. Eu entendi, a professora trouxe muito bem a diferença, né, Gabi? É importante também fazer essa diferença. Mas talvez o legislador, na próxima, tenha que também criar algum tipo de regulação, porque senão isso vai virar um bang-bang, um vale-tudo, né? Não vai ter fim. Vão surgir outros Pablos Marçais daí para frente. É isso que me parece. Não sei se a professora quer fazer algum comentário também em cima disso, né? Então, eu concordo com vocês que existem várias regulamentações que a gente, né, nas quais a gente precisa avançar, mas é importante a gente diferenciar que, por exemplo, o Datena precisa se afastar da televisão, mas ele também pode explorar as redes sociais. Ele não precisa estar afastado das redes sociais, assim como o Pablo não estava. Isso é uma coisa, o ganho capital que a pessoa já tem nas redes sociais. Por exemplo, prefeitos famosos, né, no Instagram, nas redes sociais, a gente tem aqui, eu sou de Florianópolis, então tem aqui o Topázio Neto, que é candidato, então ele tem um engajamento muito bom nas redes. O namorado da Tabata, eu esqueci o nome dele agora, João Campos. Também tem um engajamento desde antes, então é natural que esse capital político das redes sociais, que já existiam antes, permaneça. Mas isso é diferente do que o Pablo Marçal está sendo acusado de fazer. Porque essa ideia de pagar por cortes na internet e para que outras pessoas façam propaganda para ele, isso é absolutamente proibido pela legislação. Então, ainda que ele tivesse um capital realmente de seguidores por conta da atividade dele nas redes sociais, assim como outros personagens políticos que se aproveitam, né, desse engajamento, o que ele está sendo acusado de fazer, se ficar realmente demonstrado, é absolutamente proibido, porque a legislação hoje ela só permite uma modalidade de propaganda paga na internet. Só uma. Todo o restante, todo tipo de estratégia de marketing, de engajamento, de cortes de vídeo, de campeonato de cortes de vídeo. Chega a soar o ridículo isso, né? Mas é o impulsionamento. Eu só posso fazer, né, para angariar mais visibilidade na internet para campanhas eleitorais durante o período eleitoral, o impulsionamento. Então isso está liberado. Só, de resto, todo o resto é ilegal. Então, essa situação do Pablo Marçal, só o fato dos cortes, né, das pessoas estarem fazendo esses cortes e viralizando e monetizando de alguma forma, já seria proibido. Porque ninguém pode ter ganho com propaganda eleitoral. Ainda mais o fato, se ficar provado que ele pagou para essas pessoas, né, ainda mais num campeonato, é mais grave ainda. Então, se tudo isso for comprovado, não tenham dúvidas que ou registro, ou, né, porventura, um mandato, com certeza dele vai ser cassado e pode levar aí até a inelegibilidade. Olha só, era isso que eu ia perguntar, porque a gente tem algumas questões que estão postas aí, algumas investigações, né? O Marçal ele é investigado por abuso de poder econômico e uso indevido de redes sociais, justamente, né? Ele teve até as contas suspensas no Instagram, no YouTube, no TikTok, no X também. E o juiz proibiu que o Marçal, pessoalmente, ou também por meio de terceiros, né, que é isso que a gente está conversando, remunere e pague esses cortadores de conteúdos, né, que fazem esses vídeos mais curtos que são difundidos e que viralizam nas redes sociais. E a gente tem essa parte dinâmica, né, das redes sociais, maneiras de contornar esse tipo de decisão ali na prática, né? A gente vê, por exemplo, doutora, diversos envolvidos, por exemplo, no 8 de janeiro, ou então durante a pandemia de Covid, que tinham a proibição de usar redes sociais e criavam novos perfis, né? E aí a justiça ia lá e derrubava de novo, enfim. Mas tem esse gap, né?
de que essas pessoas elas conseguem agir e aí a justiça tem que ir lá depois e remover de novo esse tipo de conteúdo. É muito rápido, né? Então, esse tipo de ação da justiça precisa ser aprimorado também, eu te pergunto, porque é muito ágil. A gente tem uma justiça que não consegue nem responder a contento do quanto isso é disseminado, né? Com certeza. E isso é uma dificuldade enorme, porque hoje, por exemplo, eu participei de uma entrevista e eu falei sobre os influenciadores sintéticos. Influenciadores digitais criados pela inteligência artificial. Então, veja, as novas resoluções do TSE sobre inteligência artificial já estão em vigor. E aí surge essa figura nova agora, durante as eleições, alguns desses aplicativos, permitindo esse tipo, né, de tecnologia. Então, assim, não dá conta de fato. A gente está num mundo hoje cada vez mais tecnológico. Então, a gente precisa aprimorar mecanismos de controle, de rapidez na tomada de decisões judiciais, de investigações, mas a gente também não pode só achar que vai ser só a justiça, vai ser só o direito que vai alcançar todo esse fenômeno, né? A gente tem que trabalhar muito numa ideia de educação para o mundo digital, de valores no mundo digital, as pessoas saberem que as regras que valem aqui fora também valem, né, por meio das telas. A gente vive hoje talvez até maior parte da nossa vida, do nosso tempo, nas redes sociais, na internet. Então, a gente tem que ser educado para isso. Então, a gente tem que, lógico, aprimorar muito os mecanismos de controle, mas nem no melhor dos mundos a gente vai conseguir, com o volume de conteúdo, com o volume de tecnologia que é produzido diariamente, a justiça ela nunca vai realmente alcançar, né? Então, a gente não pode apostar todas as fichas só, né, nessa questão do controle, mas sem dúvida a gente tem vários mecanismos aí importantes que precisam ser aprimorados. Eu acho que a Justiça Eleitoral em especial tem que desenvolver cada vez mais um núcleo de tecnologia, um núcleo de direito digital, para estar acompanhando pelo menos a capacidade de fiscalização, de compreender essas tecnologias mais a tempo, né? Então, todas essas medidas aí precisam caminhar juntas. Sem dúvida. A gente, inclusive, interrompeu essa discussão no Congresso, né? Isso é um grande absurdo, a gente estar vendo a lei municipal dessa maneira. Agora, a lei não, né? As eleições municipais dessa maneira. Tem um outro, eu estava elencando aqui aspectos, né, na justiça que o Pablo Marçal está enfrentando. A justiça também rejeitou o pedido da campanha do PSB de cassar a candidatura do Marçal por causa dessa atividade nas redes sociais. A gente tem até a peça da Justiça Eleitoral que a gente vai colocar aqui na tela para quem quiser depois acompanhar com um pouco mais de calma, mas é importante também trazer essa informação. E uma outra questão, né, da candidatura do Marçal, que enfrenta uma série de contestações na Justiça Eleitoral, seguindo uma ordem da ministra Carmen Lúcia, o Pablo Marçal ele tem até o final dessa semana para manifestar sobre uma ação que está no TSE, ação que foi movida pela Aldineia Fidelix, e esse sobrenome você conhece porque ela é viúva do Levi Fidelix, né? Que foi o chefe do PRTB, que é o partido do Marçal. Então vamos por partes aí, né? A Aldineia, ela diz o quê? Que o atual presidente do partido, o Leonardo Avalanche, já falamos dele aqui, não respeitou um acordo que ele fez com ela, o que colocaria em dúvida a legitimidade da atual direção do PRTB. E aí, a escolha do Marçal como um candidato pelo partido foi feita por uma comissão provisória do partido. Só que, e aí, se essa ação vingar, em tese, né, professora, a candidatura dele poderia ser contestada legalmente. Levando em consideração a sua experiência com casos desse tipo, e tem todo um imbróglio, né, envolvendo essa questão, seria uma maneira, de fato, a senhora acha que poderia ser contestada? Sim, com certeza, porque acontece, né? O Pablo Marçal não está respondendo diretamente esse processo, não é algo que ele fez ou deixou de fazer. Todos os diretórios municipais e estaduais, eles respondem ao órgão de direção nacional. Então, quando há algum conflito entre diretórios, é como se fosse uma hierarquia. Quando o diretório menor, municipal e estadual, descumpre alguma formalidade e vai contra uma diretriz do diretório nacional ou contra o que está no estatuto partidário, a legitimidade desse órgão pode ser questionada. E aí todos os atos que esse órgão partidário tomou e agiu podem ser questionados e podem ser anulados. O que acontece hoje? Para você pedir
para a Justiça Eleitoral para ser candidato, fazer o seu registro de candidatura, você tem que ser escolhido em convenção partidária, pelo órgão diretório local, né? No caso de São Paulo, o Diretório Municipal de São Paulo, no caso do Pablo Marçal. Então, está se questionando a validade, a legitimidade desse diretório municipal provisório, né? Essa comissão provisória. Se essa comissão for realmente declarada ilegítima, tudo que ela fez vai ser anulado, porque ela não era realmente, né, ela não estava no direito, conforme o estatuto, toda a lei e conforme a autorização do Diretório Nacional para proceder a esses atos. Porque aí o que acontece? Quando você vai lá pedir o seu registro de candidatura, você precisa apresentar a ata da convenção que demonstra que você foi escolhido candidato regularmente, né, que houve essa plenária partidária, é um dos requisitos para o seu registro de candidatura. Então, a partir do momento que essa ação for julgada, se realmente esse diretório, né, for considerado ilegítimo, todos os atos que eles cometeram também. E isso pode levar à anulação do pedido de registro de candidatura, não só do Marçal, mas de todos os candidatos que foram escolhidos nessa convenção. Muito bem, professora. Por incrível que pareça, é um caso igual ao do Silvio Santos. Bem lembrado. Eu cobri muito como repórter, estava na Veja à época, em 89. Ele não cumpre é igualzinho, doutora Amanda. Ele não cumpre essas atas, ele não faz as convenções corretas, porque foi uma candidatura inventada de última hora para barrar o Collor, mas entra no circuito. Olha quem entra no circuito para barrar a candidatura. Roberto Marinho, que consegue paralisar o Collor no hotel de Manaus. Eu estava na porta do hotel e começa a fazer um ataque ao Sarney, que era um dos defensores da candidatura do Silvio Santos, e eles conseguem, na justiça, um juiz que indefere, na justiça eleitoral, indefere a candidatura. No caso, era o partido do Armando Corrêa. Sim. PTN. Não, PMB, né? PMB, Partido Municipalista Brasileiro. A mesma coisa do partido do Coxa. A história se repete. Essas siglas menores, e a doutora sabe mais do que eu, elas ficam muito, às vezes, no sistema de aluguel durante as grandes eleições. É isso. Com atas inventadas, e aí complica, né, doutora? É isso. Esse é o tipo de ação que é o pesadelo de todo eleitoralista, assim. Exato. Porque é sempre muita confusão partidária. Nesse caso do PRTB, a gente tem claramente aí uma questão familiar, uma disputa pela direção nacional do partido, inclusive, né? A Audileia, ela questiona ali que ela é que deveria estar à frente do Diretório Municipal de São Paulo, que ela deveria ter escolhido o candidato à prefeitura. Então, se ela demonstrar realmente que esse acordo que eles fizeram lá em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, com a direção nacional, com o Leonardo Avalanche, aí com certeza a gente pode ter aí um efeito dominó e essa questão levar toda mais um capítulo dessas tumultuadas eleições em São Paulo. Muito bem. Professora Obrigado. Amanda Cunha, muito obrigada pela sua presença aqui. Um prazer te receber. Um abraço e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço o convite, fico à disposição. Obrigado. Obrigado. A doutora Amanda Cunha participou aqui com a gente, professora, né, para ajudar a gente a entender todos esses imbróglios que não são poucos, né? Agora tem uma questão que ela tocou que é muito séria. E, gente, além de prova, você tem o cara falando. Você tem um aluno do coach aí, do Pablo Escobar, do Pablo Marçal. Pablo Marçal, lá tu fale. Que era amigo do Escobar. Amigo do Escobar. E o que é muito sério é que tem um aluno dele que confessa que ganhou R$8 mil num corte. O corte é proibido. Ganhou para fazer um corte da eleição que promove o candidato, ferindo qualquer ideia de isonomia, de direitos iguais para todos os candidatos. Qualquer busca no YouTube, agora eu vou fazer como o próprio Pablo Marçal no debate, qualquer busca aí no YouTube, você encontra esse garoto dizendo que recebeu R$8 mil da campanha. Isso é totalmente proibido. Por que o TRE está dormindo de touca? Porque tem medo do efeito Xandão, de ser classificado tá perseguindo? Parece. Porque a prova a gente tem. Não caça porque não quer. É isso.
Muito bom, Chico. A prova está aí. É muito bom isso, esse ponto que você traz aqui Agora, também. que não vai caçar, porque não quer ser chamado de antidemocrático, não quer ser chamado de primo do Xandão, aí tudo bem. A gente entende o melindre, mas fato para caçar já tem. É isso aí. Por muito menos, Silvio Santos... Não veio aí. Lembra? Não veio aí. Lembrando, né, da campanha do Silvio Santos lá em 89. Agora, gente, eu queria trazer uma outra notícia que acabou de sair, também importantíssima, envolvendo o Rony Lessa, né, o ex-PM Rony Lessa. Ele fez uma afirmação hoje, numa audiência do Supremo Tribunal Federal, de que ele aceitou matar a vereadora Marielle Franco por ganância. E ele também classificou o crime como uma asneira, mas aí eu vou explicar direitinho porque essa afirmação é importante. Olha só o que ele disse, abrindo aspas aqui para o Rony Lessa. Foi ganância, me deixei levar. Eu nem precisava realmente. Eu estava numa fase muito tranquila da minha vida já pronta, e eu caí nessa asneira. Foi ganância mesmo, uma ilusão danada que eu caí. Quer dizer, é uma palavra muito forte, né, usar esse termo asneira para se referir ao crime, mas ele estava dizendo, eu caí nessa asneira de cometer esse crime. E ele também voltou a dizer, reforçar ali que ele foi contratado pelos irmãos Brazão, né, o Domingos e o Chiquinho Brazão, para ser o executor desse crime. Então agora a gente tem a declaração do Rony Lessa, falando, né, também que ele estava com medo, que ele pediu para que réus do caso não participassem da audiência no STF, e agora falou o Rony Lessa, estava sendo muito aguardado, inclusive, essa declaração dele, né, Chico? É, declaração forte, né? A gente sabe que foi ele, mas é uma declaração forte que mostra como é a banalidade do crime. Muita frieza, né? Não é a primeira vez ele matava tanto por encomenda que... e ele está assim, com um certo meia-culpa no caso desse, porque... foi um caso de repercussão internacional, um caso muito pesado. Né? Achavam que, vamos matar uma vereadorazinha ali qualquer, achavam que não era nada. Marielle Franco vira uma personagem internacional. Ela é símbolo dessa luta. Né? E símbolo desse momento também de avanço da extrema-direita, de avanço das milícias, de avanço dos militares. Vamos lembrar que a Marielle foi assassinada durante a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Ela vira símbolo dessa fase que ainda não acabou, de ofensiva absoluta da extrema-direita, depois da derrubada da Dilma. E a forma banal como o Rony Lessa fala do crime é chocante. Em outros momentos a gente tinha lido já a maneira como ele se refere, né? A contratação, como se estivesse contratando para ser motorista, para ir até ali, para ir até lá. Me contrataram para matar. Aí ele disse, foi uma asneira, foi uma besteira eu ter aceitado. A minha vida estava resolvida, não precisava matar mais uma. Eu tinha matado outros, né? Então, a asneira que ele diz é isso. Para que eu fui aceitar isso? Se não tivesse tido repercussão, ele não acharia que é uma asneira. Teria posto dinheiro no bolso e estaria curtindo, morando ali perto do condomínio do Jair Bolsonaro. Né? Exatamente. Tem uma história nesse caso todo, uma história que é parecida com essa confissão dele, que é do lado ali mais... confissões mais humanas da história, que é quando a Juliana Dalpiva escuta a filha do Rony Lessa. A filha, é demais. Aquilo eu nunca esqueci, aquela história. Porque ela assim, como é que meu pai faz isso, sabe? Ela escreveu uma carta. Ela escreve uma carta. Aquela carta é uma peça literária, no sentido assim, sabe? Muito triste, né? De como a filha vê uma atitude dessa do pai. Nunca esqueci aquela carta da filha falando desse crime. Isso é importante, inclusive o Rony Lessa, ele prestou esse depoimento para o Supremo e pediu, nessa presença dele que foi virtual, essa declaração que foi virtual, que os outros réus não participassem, né? Ele pediu a retirada dos outros acusados porque ele disse que se sentia desconfortável ali na presença deles. A maioria, aqui pelo que eu li dessa reportagem que saiu agora, ele já descreveu anteriormente tudo que ele está contando ali, fez alguns reforços e tudo mais, mas a maior parte de como que aconteceu, de tudo que ele descreve, é muito parecido com o que ele disse até agora. O que chama a atenção são esses aspectos, né, Chico? A frieza, quando ele usa a palavra asneira para se referir,
Ou então ele trazendo mais detalhes de como é que estava a vida dele naquele momento, dizendo, eu estava vivendo uma vida tranquila ali, né? Só mais um, vou sair aqui e vou matar mais um. Exatamente. Eu caí na asneira por ganância, quer dizer, é isso. Eu sempre gosto de lembrar um fato para realçar o tamanho e a importância do Flávio Dino nessa história. É o Flávio Dino que bota a PF para valer e promete até, fala uma data lá, até maio a gente tem todo esse caso resolvido. Era um caso que intrigava o país há mais de 5 anos e o Flávio Dino, como ministro da Justiça, dentro da grande gestão que ele fez, ele faz essa promessa, ele coloca a Polícia Federal em campo no Rio de Janeiro e ele traz o resultado, está aí, hoje com confissão e tudo, no Supremo. Onde está o próprio Flávio Dino. Muito bom você lembrar disso, Chico, também. Eu queria trazer um pouco uma discussão sobre a América Latina, um pouco de política internacional aqui, que não deixa de ser importante para a gente, e de declarações a respeito da postura do presidente Lula. Vamos lá também trazer, porque a gente teve o presidente da Nicarágua, o Daniel Ortega, fazendo ataques à postura do presidente Lula. Ele fez um discurso na cúpula extraordinária da Aliança Bolivariana para os povos da América, e aí olha só o que ele disse, o Daniel Ortega, vou abrir aspas para ele. A forma com que Lula tem se comportado quanto à vitória do presidente legítimo da Venezuela é vergonhosa, repetindo os slogans dos Yankees, dos europeus, dos governos puxa-saco da América Latina. Você está puxando o saco, Lula. Não foi o primeiro governo Lula, mais limpo. Lembre-se bem, referência à Lava Jato, né, que ele estava fazendo ali. Lembre-se bem, Lula, porque eu poderei contar várias coisinhas. Ainda deu ali uma pitada de ameaça, né? Lula... primeiro foi o Maduro pedindo para Lula tomar um chá de camomila. Agora vê esse outro aí também. O Ortega. Acho que é importante... E já expulsou o embaixador brasileiro anteriormente. Sim, é importante a gente dar o contexto, porque o Daniel Ortega vem do sandinismo. A Revolução Sandinista, em 1979... é uma revolução de esquerda, né? Tiraram do poder o Somoza, uma ditadura do Somoza. Muita gente via a Nicarágua ali naquele período como uma espécie de... estavam replicando um pouco o que tinha acontecido em Cuba, né? Em 59 tinha tido a Revolução Cubana, com Fidel, Che Guevara e tal. E em 79, 20 anos depois, na Nicarágua, Revolução dos Sandinistas, derrubam o Somoza, vão para o poder, eram jovens e tal. E o Daniel Ortega estava nesse grupo em 79. Aí faz o primeiro período da Revolução com amplo apoio da esquerda latino-americana, muita parceria com a Igreja Católica e tal. E o PT, quando surge ali nos anos 80, era muito amigo dos sandinistas, era parceiro. O Daniel Ortega era um parceiro, né, nesse período. O Daniel Ortega depois sai do poder, depois volta de novo eleito, e vai fazendo um governo cada vez mais ocupado pela família. A companheira dele, que está ali do lado na imagem, ocupa cargos importantes no governo, o filho, né? Mas o sandinismo ainda tem um peso político na Nicarágua. Tem sido muito criticado nos últimos anos por adotar políticas de perseguição, perseguiu inclusive lideranças da Igreja Católica que estiveram com os sandinistas na Revolução. A Igreja Católica foi muito importante. Foi super importante. Então, o Daniel Ortega tem esse perfil, né? Agora ele está alinhado com Maduro e tem um bloco ali, Nicarágua, Maduro, que tem sido criticado pelo Lula. Então, é uma mudança, né, Gabi? Porque no passado recente, o PT esteve próximo dos sandinistas e próximo dos chavistas na Revolução Bolivariana do Hugo Chávez. Uma mudança forte e o Daniel Ortega fazendo um discurso bem forte contra o Lula. E aí teve essa história, né? Foram algumas retaliações, né? Na Nicarágua expulsando o embaixador brasileiro no dia 8 de agosto. Depois o Brasil também expulsou o embaixador da Nicarágua. E acho importante a gente levar em consideração, né, essa postura que você diz, Rodrigo. Isso é muito importante porque também a gente está vivendo um momento que é muito difícil para o presidente Lula tomar um posicionamento como era anteriormente, né? Ele está vivendo num contexto de muita pressão, inclusive pressão internacional. Então imagina só se ele ainda resolve fazer apoio declarado a Maduro. Seria muito difícil. Como uma eleição municipal que... a todo instante alguém grita, como gritaram ontem no Roda Viva, e a Venezuela? Sabe? Então, é muito complicado. Voltando rapidinho para Nicarágua, lembra do Ernesto Cardenal, poeta, padre,
apoio da igreja à revolução. Sim. Essa mesma igreja que foi escorraçada agora pelo Daniel Ortega. E tem uma outra história aí também, a gente está falando aqui de política internacional, não poderia deixar de falar de outros ataques ao presidente Lula, gente, hoje... assim, dos sandinistas à Ucrânia. Até a Ucrânia. Até o Zelensky perguntou, e o Lula? E o PT? E o Lula e o PT. Não, mas aí de onde vem essa declaração que é o caso mais curioso, que é essa declaração do Zelensky? Foi para uma entrevista, olha só para quem? Para o Luciano Huck, gente, para apresentador. Mas vai fazer o que lá? Entregar o familhão? É o famoso jabuti não sobe em árvore. O Luciano Huck foi entrevistar o Zelensky? É uma articulação que a gente pode imaginar por que caminhos que passam também. O Globo até antecipou uma parte desse conteúdo dessa entrevista, né? E o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele criticou o presidente Lula, a conversa foi lá em Kiev. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele, Lula, pensa na Rússia como se hoje ainda existisse a União Soviética. A China é um país democrático? Não, diz o Zelensky. E o que dizer sobre o Irã? É um país democrático? Não. O que dizer da Coreia do Norte? Eles não são países democráticos. Então, o que o Brasil, um grande país democrático, faz nessa companhia? Eu não consigo entender esse círculo de países. E aí, essa entrevista saiu, né? Uma parte dessa entrevista saiu e o Itamaraty também reagiu imediatamente, só que não de maneira oficial. O que acontece é que houve apuração de bastidores, né? O colunista do Globo, Bernardo Melo Franco, fez essa apuração lá do Globo e ele disse que o embaixador próximo ao ministro Mauro Vieira disse que o Zelensky está tentando promover um bullying midiático contra o presidente Lula. E olha, o que mais me chamou a atenção foi o Luciano Huck trazer à baila uma declaração dessa do Zelensky contra o Lula. Aliás, já rolaram vários Gabi, mal-estares, essa né? história de quem é democrático e quem não é, o Zelensky não teve eleição, ele continua no poder, claro, de um país em guerra. Né? Mas não fez eleição. Não teve eleição, ele está no poder porque ele disse, agora fico eu aqui mesmo. Então, a Ucrânia é um país democrático? Eu devolvo a pergunta para o Zelensky. E se ele não quer, se diz que não quer que dê palpite lá e tal, também não tem que vir fazer esse tipo de provocação com o Brasil. É um personagem numa linha que ele não chega a ser um Milei ou um Pablo Marçal, mas é parecido. É um ex-comediante que chegou ao poder fazendo discurso antipolítica. Esse é o Zelensky. Tá mexendo com fogo, né? Tá mexendo com fogo. Ele provoca a China também. Não é de hoje já, né? Não, não é de hoje. Não, é muito esquisita essa história toda. Vai o Luciano Huck buscar uma resposta do Zelensky, sabe? Incomodou o Itamaraty. É claro. Incomodou. A expressão é muito boa. Bullying midiático, é isso. Pega um programa de auditório para fazer bullying contra o presidente da República. É isso. Gente, hoje não foi fácil não para o Itamaraty. Tiveram essas duas críticas aí ao presidente Lula. Pessoal, acho que chegamos, né? Muita coisa, muito assunto hoje. Falamos muito sobre a extrema-direita, tentando entender tudo que está implicando aí a candidatura do Marçal, se pode ser derrubada posteriormente, se não pode, como é que ele está agindo. Muito assunto ainda para a gente tratar. Amanhã deve ter divulgação de pesquisa eleitoral, então é coisa para a gente ficar de olho aí pra caramba. Mas a gente... De tédio, não morreremos, Brasil. Não morreremos. Muito pelo contrário, a gente pode morrer de mau gosto, desgosto. De desgosto a gente pode morrer, mas de tédio não. Agora, gente, hoje, 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula online com o professor Bresser Pereira, uma das maiores autoridades de economia no Brasil, o fracasso neoliberal. Essa que é a aula online gratuita que vai falar sobre as consequências dessa política econômica neoliberal para um país como o Brasil, né? Como que foi o desenvolvimento nas últimas décadas, e ele também vai apresentar alternativas para se levar o Brasil, a economia do Brasil, a um país mais justo, mais sustentável, e também ele vai dar dicas valiosas para como proteger patrimônio em tempos de crise, incerteza econômica, tudo isso muito interessante aqui da gente acompanhar. Dá para garantir a vaga, é hoje, mas você pode se inscrever agora em icln2.com.br para poder acompanhar essa aula do professor Bresser Pereira. Vale muito, sabe tudo de economia, de política e estava lá dentro em vários governos. É isso aí. Bom, amanhã estaremos de volta, então, né? A partir das 7 horas da manhã com Desperta. E a gente, à noite, também, ICL Notícias segunda edição, Chico Sá, Rodrigo Viana, todo mundo pronto aqui. Adelante. Para muitas notícias. Adelante. Boa noite, queridos. Boa Obrigada. Noite. E boa noite a todo mundo que nos acompanhou até aqui.
Até amanhã. Hoje chegou o grande dia, um dia histórico, para a gente ter uma aula com o professor Bresser Pereira, ele que aos 90 anos é um dos economistas vivos mais importantes do país. Chance única, hein? Às 8 horas da noite vai acontecer a aula. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula, vai chegar no e-mail que você usou para se inscrever o link para você assistir a aula. Se não está inscrito ou inscrita, aproveita que é gratuito e é uma chance histórica, uma aula que não tem replay. Clica no botão aqui embaixo, saiba mais e se inscreve para de noite a gente está tendo essa aula maravilhosa com esse professor que é uma referência. Um abraço e até mais tarde.